Hoje pela manhã, dando sequência à nossa série de reflexões, vamos pensar sobre os verbos da graça, e o texto é Lucas capítulo 11, versos 11 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Que o Senhor nos abençoe. Lucas 15 começa dizendo, capítulo 15, no verso 1, aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Nós temos, meus irmãos, aqui um relato muito especial, porque Lucas, o evangelista, o médico amado, ele escreveu o evangelho numa perspectiva muito interessante. Ele apresenta Jesus como o Filho do Homem, uma referência ao conceito de Messias, o homem perfeito que veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Razão pela qual, na perspectiva de Lucas, cada um dos evangelistas aborda uma área ou dá uma ênfase a um aspecto particular do ministério de Jesus. Lucas trata o Cristo que vai em busca daqueles que estão marginalizados, aqueles que são desprezados, aqueles que são vistos como indignos. E essa passagem, a parábola, ou as parábolas contadas no Evangelho de Lucas, capítulo 15, vão apontar 2 coisas fundamentais. Primeiro, o interesse de Deus naquilo que se perdeu. Nós não somos frutos do acaso, Deus nos criou para si. E por conta da entrada no pecado no mundo, houve uma alienação, houve uma perdição. E o propósito pelo qual Jesus Cristo veio a este mundo, ele vai explicitar isso: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele está em busca daqueles que são seus. E essa parábola vai narrar o resgate que o Senhor faz. Ele faz em 3 figuras: a ovelha perdida, que é encontrada, a dracma perdida, que é encontrada, e o filho perdido, que também é encontrado. E tudo isso revelando que a graça, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus que tem interesse em nós, apesar de nós. E uma ênfase muito grande na alegria de encontrar o que se havia perdido. E quando Lucas começa dizendo que aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores para o ouvir, Lucas está mostrando que Jesus tinha algo que aqueles religiosos do seu tempo não tinham. Jesus era capaz de reprovar o pecado daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo, de um modo muito habilidoso, amá-las, e amá-las tão intensamente que elas percebiam seu amor e eram atraídas para ele. Tanto é que o texto vai dizer, aproximavam-se dele. Quem? Os marginais. Aqueles que estavam à margem, os publicanos, traidores de Israel, porque estavam a serviço do império opressor, que cometia abusos, dentre os quais a coleta abusiva de impostos, e os pecadores, aqueles que viviam à margem da religião, que não tinham nada com culto, com o templo, e essas pessoas eram atraídas
por Jesus. E por quê? Não é porque Jesus falava o que elas gostavam de ouvir, não era porque Jesus Cristo era condescendente com os pecados delas, não era porque Jesus adotou uma política herenicista de fazer paz ao custo da verdade, não. Era porque elas percebiam que Jesus as amava profundamente. Isso me fez lembrar de uma história relacionada à escola bíblica de Chicago, a escola plantada por Dale White Moody, um evangelista americano, e alguém percebeu que tinha um garoto que andava muitos quilômetros para frequentar aquela escola bíblica. E alguém disse, olha, o fenômeno das escolas bíblicas praticamente já ganhou toda a região. Há escolas bíblicas espalhadas no país inteiro, inclusive em outros lugares mais próximos da sua casa. Por que você anda tanto para vir à escola bíblica nesta igreja? E o garoto deu uma resposta que tem conexão com o que eu estou dizendo aqui. Eu vou àquela escola bíblica porque lá eu sou amado. O amor tem uma força, um poder de atrair o outro. E enquanto a religião repelia com seus códigos morais impraticáveis, Jesus Cristo atraía, porque ele era capaz de reprovar o pecado das pessoas e, ao mesmo tempo, demonstrar amor por elas, cuidado para com elas. E essa parábola está falando sobre a prodigalidade do amor de Deus, de um Deus que não toma o culpado por inocente, de um Deus que é justo e santo, e que estabeleceu um padrão para suas criaturas viverem, e que, de fato, manifesta sua ira contra o pecado, mas, ao mesmo tempo, de um modo misterioso, é capaz de nos amar tão intensamente que ele fez o inimaginável. Ele pegou o único ser, justo e perfeito, seu Filho amado, e enviou para assumir a minha culpa e a sua culpa, assumir a nossa morte naquela cruz. Por isso, Deus é pródigo, ele esbanja o seu amor, é um amor que vai às últimas consequências. E há um verso aqui, o verso 20, que vai apontar para nós os verbos da graça. A figura do pai dessa parábola, que é a figura central, os filhos têm um papel importante. Na semana que vem nós vamos falar sobre o filho mais velho, que é o perdido na casa do pai. Ambos estão perdidos. O imoral e o moralista. E Jesus está mostrando que o evangelho é para essas duas perdições. Para aqueles que vivem como se Deus existisse e para aqueles que buscam justificar-se por suas obras e não conhecem o amor e a graça de Deus. E o verso 20, quero ler mais uma vez, será projetado, o texto diz assim, que texto belíssimo. Aqui você tem um retrato 3x4 do evangelho. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aqui nós temos os verbos da graça na parábola do Deus pródigo. Vejamos quais são os verbos aqui. Primeiro, o pai viu. O quê? Observe o verso 20. O pai avistou o filho. É interessante porque do início ao fim da parábola, o que é chocante aqui é a impressionante atitude do pai para com os filhos. Em contraste com a rebeldia do mais moço e com a amargura do mais velho, nós temos um pai que, apesar de não ser amado, ama. E aquele rapaz, perdulário, irresponsável, inconsequente, vil, torpe, todos os adjetivos que nós possamos empregar são insuficientes para mostrar a vileza daquele rapaz. Amado, cuidado, protegido, assistido, comete o ultraje de desejar a morte de um pai vivo, sai para a ilusão do pai distante, vive como se Deus não existisse, como se o pai não existisse, e depois de um tempo quebra a cara e volta arrependido, e de longe, no horizonte, o pai o avista. E o pai o viu, porque a graça vê os pecadores de longe. Observe que o texto vai dizer, levantando-se foi para o seu pai. Por que isso aqui? Porque longe do pai ninguém fica de pé. O homem está caído e precisa se levantar e voltar para a casa do pai. Esse rapaz, ele está fazendo o caminho de volta porque aconteceu uma conversão, uma mudança na mente. Em algum momento nessa parábola, Jesus diz que ele caindo em si, o pecado entorpece o coração do ser humano, tem os chamados efeitos noéticos da queda, o pecado emburrece literalmente,
Porque ele, iludido, achando que poderia ter felicidade e liberdade plenas longe do pai, o que ele encontra lá é prisão, vergonha, humilhação, detração, chiqueiro, fome, passando necessidade. E o texto vai dizer que ele chega ao fundo do poço, numa cultura judaica que via o porco como um símbolo de algo não permitido ao judeu nem mesmo tocar. Ele agora está no chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos. E aí houve uma mudança, arrependimento. Eu vou voltar para casa. E a mudança é tão real, tão verdadeira, não é remorso, é arrependimento, que ele não volta com empáfia, tentando uma espécie de acordo com o pai. Ele volta consciencioso. Bem, eu aqui estou nesse estado de miséria total e absoluta. Os trabalhadores do meu pai têm uma dignidade, uma condição que eu não tenho. Eu não vou voltar para lá e exigir coisas. Eu não vou para lá com evasivas. Eu vou fazer assim, Senhor, meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata apenas como um dos teus trabalhadores. Se o Senhor me admitir como empregado na fazenda, é suficiente. Há mais dignidade em ser servo do que em viver na condição que eu estava vivendo. E o texto vai dizer que vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Já disse aos irmãos e reitero, a gente precisa ler a Bíblia imaginando cenários. Cenários. A riqueza da imaginação. Tente imaginar aquele pai que ama, que nutre no seu coração a expectativa de rever o seu filho. Inúmeras vezes o pai olhou no horizonte na expectativa de reencontrar, de ver novamente o seu filho amado, querido, precioso. E talvez no final de tarde, como todos os dias, ao olhar no horizonte, o que ele avista é o milagre. O filho voltando para casa. Ele o avistou. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É possível que alguém já tinha dado informação para o pai sobre a condição de penúria, de miséria do filho. Naquela época não havia internet, vocês sabem disso, mas já havia fofoquete. Então a notícia ruim corre rápido. Notícia ruim, na boca de algumas pessoas, é velocista. E o pai já tinha sido informado sobre a vida miserável que o filho vivia. E isso esmagou ainda mais o seu coração. Mas quando ele olha no horizonte, no final de tarde, possivelmente, ele vê o filho. Ele avista o seu filho. Meus irmãos, o que a gente percebe nessa parábola, o que nós vemos aqui é um pai que ama. E por isso tem expectativa de reencontrar o filho. Não é um pai apático, indiferente, distante ou ausente, mas um pai em expectativa. E é assim que Deus trata conosco. Nós todos, na nossa jornada, somos tentados a nos extraviar e, por vezes, nos extraviamos. Deus tem um caminho para nós, mas como filhos de Adão, nós escolhemos os nossos próprios caminhos. E Deus, embora soberano, que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, no eterno agora, em alguma medida, é um Deus em expectativa. Um Deus que não nos criou autômatos, mas um Deus que nos dá liberdade. E espera com expectativa o regresso do filho perdido. E aquele pai viu muita coisa que outros não veriam. Eu pergunto, o que é que o pai viu naquele horizonte? O que é que o pai avistou ali? O pai viu um filho. Todos veriam o quê? Um mendigo, mas ele viu um filho. Os olhos cansados daquele ancião olha e vê um filho. Não era apenas o rapaz rebelde, perverso, que havia deixado a casa do pai. Não era aquele rapaz orgulhoso e vil que desperdiçou os bens da família. Não. Por trás de todas essas verdades, o pai vê o filho. O filho. E Deus é capaz de olhar uma congregação de pessoas, reconhecer as nossas vilezas, mas mesmo assim olhar o filho. Amor de pai, um Deus que nos ama com amor de mãe. O Tim Keller, um autor muito capaz, um pastor, ele disse assim: geralmente quando o nosso amor é rejeitado, ficamos bravos, fazemos retaliações e tudo quanto possível para diminuir a afeição sentida pela pessoa que nos rejeita, para aliviar a dor sentida. Mas o pai sustenta a afeição pelo filho e suporta toda agonia. É natural que o rejeitado rejeite. Isso é natural, isso é próprio dos filhos de Adão.
Mas o que nos mostra que a beleza singular desse pai na parábola é que ele sustenta o seu amor por uma pessoa que não o ama. É fácil, relativamente fácil, amar quem nos ama. O desafio colossal, e só possível pela graça de Deus, é amar quem nos rejeita. É amar quem, em alguma medida, nos despreza. E esse pai ama um filho que não o ama. E ele está olhando no horizonte porque ele é um pai em expectativa. Quiçá ele mude, quiçá ele volte. E naquele dia ele viu um filho. Todos veriam um mendigo, alguém detestável, desprezível, merecedor de morte. Mas o pai vê um filho. O pai está fazendo o que aqui? O pai está exibindo o evangelho. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ele está vencendo o mal com o bem, amando quem não o amava. O pai viu também um filho necessitado, maltrapilho, asqueroso, necessitado. O texto vai dizer que ele começou a passar necessidade. Essa expressão aqui, como eu disse aos irmãos recentemente, é a mesma expressão usada em Romanos quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem sem Deus é um necessitado, está passando necessidade, variadas necessidades. Houve fome no país distante, o sonho de viver bem longe de Deus foi por água abaixo. Naquele bendito dia, quando o pai o avistou ainda de longe, ele viu um filho necessitado. E aquele que ama nunca rejeita o necessitado. Nós podemos olhar para um homem, irmãos, para uma pessoa na sarjeta e desprezar. Nós podemos ver apenas um mendigo fétido, mas quando Deus olha para nós, por trás de toda imagem asquerosa, Deus vê um filho amado e necessitado. E aí a maravilhosa notícia é essa, que quando ninguém estava disposto a dar nada por aquele rapaz, o pai continuava em expectativa para recebê-lo de volta na sua casa. Isaías, o profeta evangélico, diz assim no capítulo 55, verso 1. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse é um verso precioso porque fala da oferta do evangelho a todos os necessitados, sedentos e famintos. E aqui é um paradoxo, comprai sem dinheiro. Essa é a oferta da graça. Não é o valor monetário, não é com sangue de bodes ou bezerros, mas pelo precioso sangue de Cristo. É graça do início ao fim. E essa expressão vinho e leite na cultura hebraica eram símbolos de satisfação verdadeira. Você quer ter felicidade plena, satisfação, contentamento? Compre de graça. Vinho e leite. A verdadeira satisfação é receber de graça o evangelho. A expressão é que nós, como mendigos, levantamos as mãos vazias para receber a oferta de Deus. O seu amor, sua misericórdia, sua graça, sua bondade reveladas na cruz do Calvário. O pai, portanto, ele vê um filho necessitado e amado. Debaixo da sujeira do pecado, Deus vê os nossos corações, Deus vê os seus filhos amados. Há um poema belíssimo, um soneto do poeta inglês, o maior deles, quando ele diz assim: amor não é amor se quando encontra obstáculos se altera, ou se vacila, no mínimo temor. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. O amor daquele pai por aquele rapaz, a despeito dele, era um amor constante. Não aumentava nem diminuía, era na medida certa. O amor de Deus, a medida do amor de Deus é nos amar sem medida. Assim aquele pai olha no horizonte e vê um filho amado, embora necessitado e perdido. O pai o recebe. E mais, há um outro verbo aqui. O pai correu. Por quê? Essa é a pergunta. O texto vai dizer que, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho está se sentindo culpado, e não é um sentimento de culpa vazio, fruto da religião opressiva. Não é isso. É uma culpa moral verdadeira. Se você tem um pai que te ama, que te respeita,
que já deu inúmeras provas do quanto o ama, se você dá as costas para ele e depois se sente culpado, essa culpa é verdadeira. Não é um sentimento, é uma culpa moral verdadeira. O pecado não é um invencionista da igreja. O pecado é uma realidade moral que nos afastou e nos afasta de Deus. De modo que aquele rapaz, quando cai em si, quando ele se arrepende, quando ele volta à lucidez, porque ele estava louco, temporariamente louco, insano espiritualmente, ele faz uma leitura que é correta, que é justa. Eu não vou voltar para casa e exigir que meu pai me receba. Ele não podia fazer exigências. Qual é o homem que pode fazer a Deus exigências? Todos nós somos injustos, todos nós transgressores. Nenhum de nós tem nenhum mérito diante do Criador. Mas observe, quando aquele rapaz está voltando para casa com aquele discurso pronto, pai, não sou mais digno de ser teu filho, recebe como dos seus empregados. Quando o pai o avista de longe, o que acontece? O pai corre na direção do rapaz. Ele está andando, mas o pai corre ao encontro dele. Isso é interessante. E é algo chocante para a cultura. Os primeiros ouvintes dessa parábola certamente ficaram chocados quando estavam ouvindo. Por quê? A atitude do pai de correr ao encontro do filho não é uma atitude comum, por algumas razões. Ele não espera o filho chegar, ele vai ao encontro do rapaz, assim que o avista. E por quê? Estudiosos do Antigo Testamento, da cultura oriental, vão dizer o seguinte, que um nobre oriental com roupas esvoaçantes nunca corre por parte alguma, fazê-lo é humilhante, disse Kenneth Bailey, um dos maiores especialistas do Antigo Testamento. Então a figura daquele ancião correndo em direção do filho rebelde, isso é completamente inadequado, inimaginável, mas o pai correu na direção dele. E a pergunta é, por que ele fez isso? E aí nós temos o verso que diz assim, compadecido dele. O pai correu porque se compadeceu, meus irmãos. O coração se condoeu. E a compaixão vence obstáculos. E o que é compaixão? O amor em ação. Quando o pai avista o filho, ele corre porque o coração dele bombeia compaixão, misericórdia, amor pelo seu filho. Era assim que o Senhor Jesus Cristo vivia. Era assim que o Senhor Jesus Cristo atuava no seu ministério. As pessoas conheciam Jesus pela sua alta compaixão. As pessoas passavam, desprezavam os marginais. Os religiosos também eram desprezados por publicanos e pecadores. Havia um desprezo mútuo. Mas Jesus Cristo era capaz de olhar para todos eles e mover-se de íntima e profunda compaixão. Em Mateus 9,36 encontramos o verso que diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas. E por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para aquela multidão perdida existencialmente, nos seus labirintos, culpas, temores, anseios, e o Senhor, profundamente compadecido, corre ao encontro delas, cheio de compaixão. Mas ele não corre apenas porque está cheio de compaixão, ele corre porque quer proteger o filho. Porque o pai não espera, ele corre ao encontro do seu filho. Vou dizer aos irmãos, entre outras coisas, porque a lei previa, e há um documento chamado Ben Sirac, em que havia duas coisas que amedrontavam uma pessoa: o ódio de uma cidade e a sedição de um povo. E quando aquele rapaz fez aquele pedido vil para o seu pai, ele não ofendeu apenas o pai, ele ofendeu a comunidade, ele ofendeu a família menor e a família maior, a comunidade. E a lei, lá em Deuteronômio, preconiza que num caso desse de rebeldia, de vileza tal, de desejar a morte de um pai vivo, que o rebelde fosse levado à praça pública e morto. Está em Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 a 21. Portanto, quando aquele rapaz está voltando, ele não está voltando apenas para a casa do seu pai, ele está voltando para as suas raízes, para a sua família, para o seu contexto, para a sua comunidade. E o pai vai ao encontro dele, se antecipa para protegê-lo. O pai quer reconciliar-se com o filho à porta da cidade, antes de entrar, para que ele não fosse, de alguma maneira, insultado, verbalmente ou, quiçá, até mesmo fisicamente. O pai está mostrando misericórdia para com aquele filho. E aí eu lembro de Tiago, irmão do Senhor, quando diz assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Foi o que aconteceu ali. A misericórdia triunfando sobre o juízo. O pai
sabe que o filho desonrou a comunidade, ele sabe que possivelmente poderia ser alvo de alguma hostilidade, o pai corre na direção do filho para dizer, eu que estou recebendo. Ele entra, digamos assim, na sua casa, na sua comunidade, com o seu filho já reconciliado. É o que Deus fez conosco. 2 Coríntios 5,16 diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós merecemos a morte, mas Deus nos poupou por sua misericórdia. Ele foi ao nosso encontro. Não fomos nós que o buscamos, mas Ele que nos buscou. Alguém já disse com muita propriedade, o pastor Billy Graham, que a coisa mais extraordinária que aconteceu no final do século XX, evento de 1969, o homem pisando na Lua, e houve uma... De fato é algo extraordinário. Mas o Billy Graham pregou um sermão naquela primeira semana depois desse grande evento e disse assim, esse é um efeito extraordinário, o homem ir à Lua, o homem pisar na Lua. Mas a coisa mais extraordinária não é o homem pisar na Lua, é Deus vir ao nosso encontro. E aquele pai corre em busca do seu filho porque está cheio de compaixão. Você é um cristão? Você é um discípulo de Jesus Cristo? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não está no evangelho porque você é mais inteligente que o seu vizinho, do que o seu parente. Você foi conquistado por um amor maior do que você. Foi Ele que correu na sua direção. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a beleza do evangelho. E isso deve trazer para nosso coração um profundo senso de maravilha, de gratidão, de viver todos os dias da nossa vida para a glória daquele que nos amou e por nós quis morrer, como diz o hino. Mas há um outro verbo aqui ainda. Diz o texto que o pai o abraçou. E a pergunta é, como foi esse abraço? Comparecido dele correndo, o abraçou. Toda linha ou toda linguagem pregada aqui vai mostrar uma coisa que a gente não pode esquecer, a afeição. Eu gosto muito dessa palavra, afeição. Paulo diz que nos últimos dias os homens serão desafeiçoados. O que é desafeiçoar-se? É perder a afeição. E a afeição é algo que tem a ver com as emoções, com o coração. Aquele não era um pai blindado, refratário. Era um pai que tinha um coração que amava e que manifestava o seu amor. E quando aquele pai avista o filho no horizonte, corre na direção do filho, ele o abraça. O filho não apenas ouve falar do seu amor, o filho não apenas ouviu dizer, ele experimentou no abraço apertado do seu pai a afeição e o verdadeiro amor. O pai abraçou aquele rapaz como se fosse pela primeira vez. Aquele não era mais o mesmo filho que sairia de casa, né? É o que diz o filósofo, ninguém pode mergulhar no rio duas vezes. O rio já não é o mesmo, nem a pessoa é a mesma. Aquele não era mais o mesmo filho, era outro filho. E quando ele o abraça, abraça como se fosse a primeira vez. E tente imaginar o primeiro abraço quando o filho nasce. Tente imaginar o primeiro abraço do garoto dando os primeiros passos. Toda uma trajetória. E agora o filho se perde, vive uma vida dissoluta, arrebentado pelas suas próprias escolhas estúpidas, e quando o pai o avista, o pai corre e o abraça, e foi como se fosse a primeira vez. É um abraço de corpo e alma, intenso, profundo, coloca o filho no peito, mostra alegria, doçura, contentamento. A parábola inteira é sobre alegria. Há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que supostos 99 justos na congregação. A festa, a celebração. Esse é o escândalo do amor de Deus, que coloca os anjos nas pontas dos pés. A insistência de Deus em amar quem não é digno do seu amor. E se alegrar, se regozijar, quando pecadores se voltam para Ele. Até o coração de Deus tem sede de amor, disse um poeta. O pai o abraçou para sempre, porque eles estariam juntos para sempre. E quando Deus nos abraça para sempre. São experiências pessoais que cada um deve ter. Eu quero encorajar os irmãos a lerem biografias, diários. Essas coisas nós perdemos, infelizmente, mas podemos resgatá-las. Spurgeon, maior pregador batista de todos os tempos, no seu diário, 9 de janeiro de 1858, ele faz um texto na manhã daquele dia, dizendo assim: hoje, enquanto eu li o saltério e orava ao meu Deus, eu senti o seu abraço. Como é bom sentir-se amado pelo Salvador. É evidente que
Foi uma expressão subjetiva, uma experiência subjetiva, não foi um abraço físico, Deus é espírito, mas é uma experiência que a gente precisa ter, sentir-se amado. Não basta ouvir dizer que Deus amou o mundo, Deus amou você. E você precisa experimentar esse amor de Deus. E o abraço afetuoso é uma experiência que nós todos devemos ter. Sempre. Deus nos ama. Vou ler para vocês um trecho de uma canção. O título é Dentro de um Abraço. É de um grupo, de uma banda aqui do Brasil chamada J Quest. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Para o mais velho, para o mais novo, para alguém apaixonado, alguém medroso, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Para o solitário, para o carente, é dentro de um abraço, é sempre maravilhoso. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente se encontra. No silêncio que se faz, o amor faz compromisso. Tudo mais já é dito, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E aquele filho disse, que maravilha receber o abraço do meu pai. Eu quero te encorajar. Experimente o abraço de Deus. Deus é um Deus que nos ama e quer nos acolher como filhos amados. O Filho de Deus não veio este mundo para nos condenar. Nós já estávamos condenados. Ele veio para nos salvar e nos reconciliar com o Pai e receber esse abraço fraterno. Filial. Por fim, o pai o beijou. O verso 20 termina dizendo isso. E a pergunta é, para que o beijou? O Deus que corre em nossa direção não carrega consigo, observe, uma palavra de crítica, mas um abraço afetuoso e um beijo gracioso. Eu fico imaginando o cenário. O filho volta com o discurso pronto. Assim que eu o ver, eu vou dizer assim, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos teus servos, isso é suficiente. Se o Senhor conseguiu um emprego para mim, um lugar quentinho para eu dormir, algo para eu comer já é suficiente. Longe de mim exigir alguma coisa de ti. E quando o pai o avista e o pai corre na direção do filho, o filho já começa dizendo, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, para. Abraça e beija. Abraça e beija. O verso 21 diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o beija por algumas razões, meus irmãos. Primeiro, o pai beija para selar a paz. O ósculo, o beijo na cultura oriental, o cenário, a ambiência das escrituras, revelam isso. É o beijo da paz, da reconciliação. O pai está dizendo, meu filho, você está em paz, eu amo, é o beijo da reconciliação. Alguém disse assim, e é um cristão árabe, que conhece bem a cultura no Oriente. Cristo nos relata as palavras do filho a seu pai, mas não diz nada acerca do discurso do pai a seu filho. Porque, em verdade, o pai substituiu palavras por beijos e substituiu, a afirmação por expressão, e os olhos falam pela língua. O olhar do pai, o afeto do pai, o abraço, o beijo, estava revelando para o filho, você está em paz, eu te recebo de volta. É o beijo da reconciliação, é o beijo da paz, é o beijo que manifesta amor. O pai interrompe o filho, não, para com isso. E o abraça, o beija, e esse relato é realmente lindo. É graça de Deus. Hoje pela manhã, eu estava lendo uma das passagens mais emocionantes do Antigo Testamento, Gênesis 45, a partir do 43, quando José encontra com seus irmãos no Egito. Os mesmos irmãos que, quando ele tinha 17 anos, o venderam como escravo. José vai parar no Egito por mão da providência, passa por uma série de dificuldades, acusado, vai para o calabouço, mas Deus, na sua providência, construiu uma rampa e o colocou como governador do Império Antigo, do Egito. Houve fome em Canaã. Jacó então envia seus filhos para buscar alimento no Egito. E eles vêm. E aí José os reconhece no mercado, faz toda uma trama, se omite, porque ele agora já não é um garoto de 17 anos, mas um homem, e é o governador. Quem poderia imaginar que aquele seu irmão agora seria o governador do Egito? Depois de uma longa trama, de vem e vai, de prender um irmão, depois mandar buscar Benjamim, que era seu irmão de pai e mãe,
José se revela aos seus irmãos. E o texto é belíssimo, porque o texto vai mostrar como é esse reencontro, como é o perdão, como é a misericórdia, como é sentir-se amado e acolhido. O texto diz assim: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Que reencontro! O reencontro da graça, do perdão, da misericórdia. José é um tipo de Cristo. No sentido de que é assim que ele nos trata. Apesar do nosso demérito, ele nos recebe, nos abraça, nos beija, nos redime, nos dá vida novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te encorajar a ser grato a Deus por sua misericórdia. É um Deus que te viu, é um Deus que correu na sua direção, é um Deus que te abraçou, um Deus que te beijou. Tudo isso por graça e por amor. Um médico genebrino, cristão chamado Paul Tournier, brilhante escritor, ele disse uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Uma das razões pelas quais Deus criou o tempo foi o de prover um lugar onde pudéssemos enterrar as falhas do passado. O que esse homem está dizendo? Fazendo aqui um diagnóstico da alma humana. Há muita gente perturbada por conta dos erros cometidos no passado. Aquele rapaz cometeu falhas graves, uma vileza indescritível. Mas a despeito disso ser verdadeiro, ele foi alvo de um amor que é constrangedor, imerecido, graça bendita e maravilhosa. Portanto, meu irmão, lembra da palavra do profeta Miqueias, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. É como aquele pai está dizendo, olha, eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero apenas te abraçar, te beijar e restaurar você. Rápido, melhor roupa, rápido, o anel no dedo, sinete, é meu filho, a identidade de filho, não é empregado, é meu filho. Matem um novilho cevado, vamos festejar. O filho que estava perdido foi encontrado, estava morto e reviveu. A parábola é sobre isso, sobre este amor pródigo que não faz aritmética. É um Deus que vai até os últimos recursos para nos acolher e nos amar. Eu encerro dizendo duas coisas aos irmãos. Há muitas heresias que gravitam em torno do amor de Deus. Estou preparando uma série de mensagens sobre o amor de Deus, para a gente poder estabelecer as balizas escriturísticas sobre o que é o amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquele rapaz não foi salvo pelo amor do Pai. Que escândalo, pastor, depois de tudo que o senhor disse, não foi salvo pelo amor do Pai? Deixa eu ler para vocês um texto do Warren Wiersbe, um grande pregador. Não importa o que alguns pregadores e cantores dizem, não somos salvos pelo amor de Deus. Deus ama o mundo todo e, no entanto, nem todo mundo é salvo. Somos salvos pela graça de Deus. E a graça é o amor que paga um preço. Vou repetir. Somos salvos pela graça de Deus e a graça é o amor que paga um preço. Você foi salvo porque Deus o amou e provou seu amor em que Cristo derramou seu sangue para que você fosse reconciliado. É tudo centrado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu queria que você lesse comigo Romanos 5, verso 8. Vamos ler juntos? Mas Deus, está projetado aí, vamos juntos? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te ama, meu irmão. Isso não é frase vazia, é a gloriosa verdade. E a maior prova disso é que Cristo morreu naquela cruz para reconciliar você com Deus. Você pode voltar para a casa do Pai. Ele vai te receber, porque Ele vai olhar em você os méritos do seu único Filho, que é Jesus Cristo, e vai nos adotar na sua família. Se você já foi adotado, se você está na casa do Pai, alegre-se no Evangelho, nesta maravilhosa notícia de que Deus em Cristo recebe perdulários, inconsequentes, irresponsáveis, e os restaura, os redime, e os dá uma nova oportunidade de recomeçar. Que assim seja, para a glória bendita do nosso Salvador. Vamos ficar em pé, vamos cantar um hino, um cântico. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tua
tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos do começo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a